Vocês estão vendo? Todo mundo está vendo? Sim, Ah, ok, né? Bem, pessoal, em função do que a gente passou esses 2 anos, né? Ainda está passando da pandemia, conversei com a professora Thais e a gente resolveu incluir também na aula de coleta de amostras, que seria principalmente a coleta de sangue na prática, a gente também falar de coleta de secreção nasofaríngea com suave para diagnóstico de vírus respiratórios, né? Não é só COVID que a gente faz quando a gente coleta suave, óbvio que hoje o COVID é o foco pela pandemia, mas através da coleta de suave a gente pode fazer testar outras infecções, tá? Inclusive os casos suspeitos de sarampo, tá? De casos ativos, eles também são coletados suave nasofaringe e urina. Tá? Então, como é foco, e hoje muitos laboratórios fazem esse tipo de coleta, né, na sua rotina, a gente achou importante incluir essa coleta de suave, certo? E a gente também vai fazer prática de coleta de suave, tá? Essa semana. Tá? Uma coisa importante, quando a gente fala de vírus respiratório, né, para que a gente consiga obter sucesso na coleta, a gente precisa de uma amostra colhida com qualidade, tá? E o transporte e o armazenamento da amostra até que ela seja processada seja adequado, tá? Então, a gente está falando de vírus que são vírus de RNA, são vírus que acabam sendo mais sensíveis à variação de temperatura, tá? Por serem vírus de RNA em si. Então, para que a gente tenha uma qualidade na amostra que chega para o início do processamento, né, para extrair o RNA e depois fazer o PCR, a temperatura de armazenamento da amostra e de transporte são extremamente importantes, tá? E a gente pode fazer 2 tipos de coleta para esse tipo de diagnóstico, tá? O que a gente vai focar aqui é a coleta de suave, que a gente chama de suave combinado, tá? Mas também pode ser feito aspirado nasofaringe. Esses aspirados, eles normalmente só são realizados em hospital. Tá? Então, no hospital, os técnicos, seja de enfermagem, seja técnico de laboratório, seja enfermeiro, seja fisioterapeuta, eles vão utilizar o vácuo do hospital ou uma bomba de vácuo, tá? Associada a uma cânula nasal, tá? Uma sonda nasal para fazer a coleta do aspirado. Então, ele insere a sonda nas narinas, até lá no final, que nem a gente faz com suave, e o vácuo faz a aspiração da secreção que vem junto com as células da mucosa. Tá? Normalmente só é feito em hospital. O que normalmente a gente faz é o suave combinado, que usa um suave para as narinas e um suave para a orofaringe. Tá? Apesar de não recomendado, o lavado traqueal, o lavado alveolar e o escarro não se usa de jeito nenhum, mas o lavado traqueal e o lavado alveolar é quando se insere um líquido nos pulmões e se faz a, a retirada desse líquido, né, traqueal ou alveolar. Em algumas situações ele é utilizado, tá? Em casos onde é impossível você fazer coleta de suave ou quando o paciente está com edema pulmonar e está conseguindo liberar o lavado, mas as outras coletas são praticamente impossíveis, tá? Mas não é recomendado porque, como você insere um líquido para fazer uma lavagem do local, né, você vai diluir muito a quantidade de células, então a sensibilidade praticamente desaparece. Mas em situações extremas, a gente pode utilizar, tá? Mas normalmente a gente usa no hospital, quando não tem suave combinado, o aspirado nasofaringe. Às vezes o paciente está entubado, está na UTI, e o aspirado é um procedimento que vai ser realizado na rotina dele para retirada de excesso de secreção, dentre outras coisas. Às vezes você faz o uso, mas o mais recomendado realmente é o uso do suave combinado. Tá? Então, uma coisa importante, né?
lembrar que os vírus, eles replicam, ou seja, eles se multiplicam dentro das células do epitélio do trato respiratório. Então, eles estão dentro das células se multiplicando, né? A sua grande quantidade. Então, quando a gente faz a coleta com suave ou com aspirado, a ideia é fazer a coleta da maior quantidade possível de células, tá? A gente precisa de célula para fazer o diagnóstico. E não secreção, tá? O ideal é que a gente não colete aquela secreção da coriza. Dificilmente a gente vai ter uma grande quantidade de células ali para poder fazer o diagnóstico. Inclusive, quando o paciente está com muita congestão nasal, né? O catarro muito grosso, existe uma recomendação de fazer uma lavagem antes da coleta, uma lavagem com soro fisiológico, para retirar o excesso de muco, né, de catarro, e depois fazer a coleta de suave para coletar a maior quantidade possível de células, tá? Quando a gente compara aspirado nasofaringe e suave, o aspirado ele acaba coletando mais células, mas é um procedimento mais difícil, que só pode ser feito em hospital. Hospital, UPA e por aí vai. Mas todo mundo dá preferência ao suave, que é mais fácil de se realizar. Uma coisa importante, soro, sangue e soro, eles não são adequados para esse tipo de diagnóstico, tá? A gente não vai encontrar o vírus no sangue, a gente até encontra, mas não são recomendados para a gente fazer o RT-PCR, porque a quantidade de vírus que pode estar presente é muito pequena. Então, a gente tem que pegar o vírus lá de onde ele está. A gente não usa kits sorológicos para fazer diagnóstico de vírus respiratórios. A gente tem disponível alguns kits de sorologia IgG, IgM para COVID, né, para o SARS-CoV-2, mas para os outros vírus a gente não tem, como influenza, vírus sincicial, metapneumo, dentre uma infinidade de outros vírus que a gente pode testar com esse tipo de amostra, tá? Então, para diagnóstico agudo, é o RT-PCR a partir de suave, tá? E a gente pode utilizar também, existe a opção de utilizar a partir do soro a detecção do IgM. Só que qual é o problema? Esse IgM, para a detecção do COVID, ele demora pelo menos 8 a 10 dias para aparecer, né? Então, nesse prazo de tempo, o paciente pode agravar bastante, né? Então, o recomendado para COVID é que a gente faça o RT-PCR a partir do suave, que a coleta ideal é até o 8º dia. Quanto antes, melhor. Segundo, terceiro dia, até o 5º dia é o melhor, tá? Que é quando a carga viral está mais alta, a gente tem uma maior facilidade de fazer a identificação do RNA do vírus, certo? Dúvidas? Pergunte. Não dúvidas. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente vai precisar para a coleta, né? Quando a gente faz o aspirado, a gente vai ter que ter uma bomba de aspiração e os coletores. Esse coletor plástico parece um coletor de urina, tá? Também é chamado de bronquinho nos hospitais. É tipo um coletor de urina, né? Só que ele tem na tampa acoplado uma sonda, que é a sonda que a gente vai inserir na narina do paciente para fazer a coleta. Mas isso a gente não vai focar, tá? Para o suave de oronasofaringe, que é o suave combinado que a gente chama, a gente vai utilizar 3 suaves, tá? São esses suaves que estão aqui na figura, suaves de rayon, são suaves específicos, tá? Essa alça dele, esse palitinho aqui é plástico e essa ponta aqui é de poliéster, tá? Então, não é qualquer suave que a gente pode utilizar para fazer essa coleta. Não pode usar suave alginatado, com alginato de cálcio, que é muito utilizado para coleta microbiológica. Não deve utilizar também suave com ponta de algodão, porque o que é que acontece quando a gente faz a coleta? A gente faz o atrito da ponta do suave contra a mucosa do paciente e nisso as células vão se desprender e vão ficar presas no suave.
Quando a gente coloca esse suave aqui dentro desse tubo cônico, que tem um líquido, a gente vai fazer um procedimento para soltar essas células do suave e essas células ficarem no líquidozinho conservante, que a gente chama de meio de transporte viral, que fica aqui dentro. Então, as células vão vir para o meio de transporte viral. Os suaves de ponta de algodão, eles têm uma tendência a não soltarem as células. Então, ele retira as células da mucosa, mas na hora de liberar para o líquido, eles têm uma dificuldade. Então, não é recomendado utilizar suave com ponta de algodão. E, assim, é uma coisa até complicada, porque se você olhar para o suave de rayon, que é o certo, e o suave com ponta de algodão, visualmente é difícil de diferenciar. Aqui é muito parecido, mas precisa ter esse cuidado. Tá? Então, a gente vai usar 3 suaves. A recomendação mudou de 3 suaves em função das demandas. Né? Então, o mundo todo precisa de suave, e aí passou-se a utilizar apenas um suave nas 2 narinas. Agora que a gente está numa situação de melhor disponibilidade de suaves, voltou para fazer 2 suaves. Um suave nas 2 narinas, então você penetra o suave em cada uma das narinas, e um outro suave para fazer a coleta da orofaringe. Tá? Então, a recomendação hoje é fazer 2 suaves, um para as narinas e um para a orofaringe. Essa recomendação de 3 era antiga. Tá? Talvez volte, talvez não volte. A gente vai ter os suaves, lembrando, suaves de rayon. A gente precisa do tubo cônico, que é esse tubinho aqui, tá? De 15 ml, também chamado de tubo Falcon. Tá? Nesse tubo Falcon, a gente vai ter um meio de transporte viral aqui dentro. Tá? Esse meio de transporte viral é um meio específico, tá? Que tem nutrientes e conservantes para manter a viabilidade das células que vão estar aqui na pontinha do suave. Tá? Em algumas situações onde não existe, onde está faltando, por exemplo, teve uma época que faltou o meio de transporte viral. Então, a gente pode utilizar salina esterilizada, tá? Salina estéril. E a gente pode usar também tampão fosfato esterilizado. Tá? Só que o tampão fosfato e a salina, eles preservam por menos tempo essas células. Então, depois da coleta, o processamento tem que ser bem rápido. A gente vai precisar do meio de transporte viral, que já vai estar aqui dentro do tubo, tá? Normalmente, a gente pega os tubos e já coloca o meio de transporte viral e já deixa eles na geladeira, tá? Antes da coleta. Uma caixa isotérmica, né? Porque depois da coleta, a amostra precisa ficar refrigerada. Uma caneta para a gente identificar o tubo com as informações do paciente e os EPIs para fazer coleta, tá? Luva, máscara, avental, touca, óculos. Lembrando que para esse tipo de coleta, a pessoa que vai coletar precisa usar máscara N95, tá? Não é recomendado utilizar máscara cirúrgica, porque é considerado um procedimento invasivo durante a coleta com suave. É comum que isso induza a pessoa a espirrar ou a tossir, e aí produz muito aerosol, e aí a possibilidade de contaminação do coletador é maior. Então, o recomendado é que seja uma máscara N95, tá? Só para quem vai coletar. As outras pessoas que estão no ambiente podem tranquilamente ficar de máscara cirúrgica. Tá? Daqui, o meio de transporte viral é chamado também de solução de Henks, ou a gente pode usar soro fisiológico estéreo ou tampão fosfato. Tá? Indicação de coleta, né? Seria todos os profissionais de saúde com sintomas e contato com pacientes confirmados. O ideal, né, da coleta dos pacientes é que seja até o 5º dia, mas até o 10º dia a gente consegue pegar paciente positivo, então a maioria das unidades de saúde e o Ministério recomenda até o 10º dia de início de sintomas para fazer a coleta. Depois disso, nem adianta tentar que a positividade cai muito, muito, muito. Bom. Bem, aqui é só para mostrar para vocês como normalmente seria essa coleta do aspirado, tá? Então aqui ó, é o bronquinho, que a gente chama, parece um coletor de urina, tá? A gente vai
ter acoplada a ele essa cânula aqui, que é a cânula uretral ou nasal, e tem uma outra cânulazinha que está ligada no vácuo do hospital ou na bomba de vácuo. E aí a gente vai pegar a cânula, vai inserir na narina e vai fazer um movimento de entra e sai devagar, tá? Para que a gente não lesione a mucosa e evite sangramento. E aí a gente vai fazer esse movimento de entrada na narina e saída até coletar um volume de 1 ml de secreção, tá? Pacientes febris que apresentam secreção espessa, é aquilo que eu falei. A gente faz a nebulização com soro fisiológico e retira o excesso para poder ter uma secreção mais fluida e vir em célula de forma mais adequada. Tá? Então, a gente vai aspirar para cá, vai adicionar, depois a gente vai aspirar para dentro do frasquinho, para dentro desse frasquinho, o meio de transporte viral, tá? Porque é ele que mantém as células viáveis para depois a gente fazer a extração. Coletor, vai para a geladeira, né? E aí essa amostra tem que vir identificada com o nome do paciente, se é amostra de suave ou se é aspirado, a data e hora da coleta e a ficha de investigação ou notificação epidemiológica. Tá? Tudo isso é importante aqui para fazer a investigação do caso. Depois de coletado, tá? Seja o aspirado, seja o suave, pessoal, essa amostra precisa ser processada em até 48 horas. Tá? Então, coletou, ela fica na geladeira até 48 horas. Mais do que isso, ela já vai perder qualidade. Tá? E aí entra naquele fator que eu falei lá no início. Se a amostra não tem qualidade, pode acontecer um falso negativo nesse caso. Tá? Na coleta de suave, aí outra coisa, não pode congelar. Só pode congelar depois de fazer o processamento inicial. E tira o suave. Para a coleta de suave, como eu falei, a gente vai utilizar um suave para as duas nasofaringes e um suave para a orofaringe, como tem aqui na figurinha B, tá? Então, na nasofaringe, a gente vai inserir o suave até a região posterior do meato nasal. Então, a gente vai inserir até o suave topar, tá? A gente vai inserir até ele não ter mais para onde ir. Claro que tem uma sensibilidade nisso, tá? A gente não faz a introdução com força, para não lesionar a mucosa, não causar sangramento. E aí a gente vai penetrando devagar até chegar no local. Quando chega naquele local, ele não consegue, ele tem uma resistência para ele entrar, então não precisa forçar. Você faz um movimento de rotação com suave, retira o suave e faz a outra narina do mesmo jeito. Nessa coleta da nasofaringe, a gente tem que ter um cuidado, porque muitas pessoas têm uma coisa chamada desvio de septo, né? Que é o septo nasal que separa a narina direita da esquerda, e algumas pessoas têm ela desviada, é meio torta, ela é mais para um lado do que para o outro. Então, muitas pessoas têm uma facilidade para a inserção de um lado e uma dificuldade do outro. Então, tem que ter cuidado na hora de inserir. Se logo no início a gente já tem uma resistência, um pouco depois do início já tem uma resistência, isso é indicativo de desvio, então a gente tem que inserir, fazer a força um pouquinho com mais cuidado para não causar uma lesão. Tá? E o outro suave a gente vai inserir na orofaringe, né, pedir para a pessoa abrir bem a boca, estirar a língua, porque o suave tem que tocar lá na parte posterior, né, da cavidade oral, lá na orofaringe, lá na... Como é que o pessoal chama? Lá na goela, lá atrás. Tá? E aí a gente vai fazer um movimento de rotação também para fazer a coleta das células. Depois que faz isso, a gente coloca os suaves, os 2 ou 3, dentro do tubo Falcon, onde a pontinha precisa estar mergulhada dentro do líquido. Tá? O excesso do suave, que ele é maior do que o tubinho, a gente corta com a tesoura, fecha o tubo, né? Ele já vai estar identificado com o código do paciente e coloca dentro da caixa isotérmica com gelo, tá? Ou, se é no laboratório e tem a geladeira ali, você já coloca na geladeira para depois ele ser processado, tá? Então, lembrando, ele precisa de até 40, ele pode ficar até 48 horas na geladeira antes de ser processado. Os laboratórios de análises clínicas, eles não, obviamente, não demoram todo esse tempo.
porque está ali, coletou, tipo, se coleta de 6 da manhã até as 10. Então, às 8 ele já pega as amostras que tem, depois faz uma depois às 10 vai e pega o restante para iniciar o processamento. Então, isso é comum. Mas nas unidades de saúde públicas, que mandam apenas para investigação epidemiológica, que são de outros municípios, não dá para fazer isso. Então, você tem que armazenar o dia todo para no outro dia mandar para o LACEN, que é o laboratório de referência, que é onde vai ser feito. Então, esse prazo é no máximo 48 horas, tá? E do mesmo jeito, a amostra identificada, data e hora, e a ficha de investigação. Lembrando que essas amostras não podem ser congeladas e o transporte dessas amostras, por exemplo, se é de um interior mais longe, ela precisa ser feita na caixa isotérmica com gelo, tá? Com gelox. Ela não pode ficar no local quente. Ela ficar na bancada há muito tempo, a qualidade cai muito, porque destrói o vírus, tá? E lembrando que não pode usar o suave com a haste de madeira, nem o suave alginatado, que é suave com alginato de cálcio. Vou mostrar para vocês um vídeo. Foi uma colega minha lá do Mato Grosso do Sul que fez com a estagiária dela. E ela sempre autoriza a gente utilizar esse vídeo, tá? Tem só uma ressalva no vídeo. Vou colocar aqui. Aí bem, o que vocês precisam é ver, não ouvir. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo? Vocês estão aí? Sim, professor. Então, ó, ela vai levantar um pouco a cabeça, tá, do paciente, para ter um acesso mais fácil à narina. Uma coisa que acontece nesse vídeo é que ela não faz a inserção do suave todo, tá? Ela dá uma amenizada aí para a aluna não ficar muito incomodada, tá? Da estagiária. Então, ela não penetra tanto suave. Na coleta, a gente precisa penetrar um pouco mais, tá? Então, ela inclina a cabeça da paciente. Olha, ela tá com suave. Esse é um suave de rico, tá? Ele já vem dentro de um tubinho. Normalmente, a gente não tem isso. Isso é um suave mais caro, que vem dentro de um conservante, tá? Ó, ela insere, mas veja, ela insere bem pouco. Mas mesmo assim incomoda. Então vejam que ela faz um movimento de rotação, tá? Vocês viram que ela deu uma choradinha, que o olho lacrimejou. Esse lacrimejamento, pessoal, é um indicativo de que a coleta foi realmente minimamente onde precisa ir, tá? Então, se o paciente não lacrimeja, provavelmente não fez o contato na mucosa para coletar as células de forma adequada. Ela aí veio com segundo. Hoje em dia a gente está usando o mesmo suave para as duas narinas, tá? Então vejam que ela insere e faz um movimento de rotação. Então, ó, lacrimejou o olho cheio de lágrimas. E o terceiro suave é a orofaringe. Ela abre a boca, vai lá atrás, faz um movimento de rotação. Ela não está encostando, óbvio, é só demonstrativo. E coloca os três suaves, ó. No caso da gente vão ser dois, dentro do tubo Falcon, e vejam que aqui, ó, a gente tem o líquido, o meio de transporte viral. Então, a ponta do suave tem que ficar imersa nesse meio de transporte viral, tá? Então, são os três ou os dois suaves no mesmo frasco. Para quê? Para que a gente tenha a quantidade de células adequada. Então, cada suave desse coletou um pouquinho de célula. Então, eles vão para dentro do frasco e essas células vão se juntar aí para o processo de extração. Vejam que o suave é maior do que o tubo. Então, agora ela está cortando a ponta do suave para poder lacrar o tubo, tá? Então, cortou. O tubo já está identificado. Vai identificar agora. A etiquetinha já estava pronta, ela colocou no tubo, tá? Uma coisa importante que ela também mostra no vídeo é que, por exemplo, num laboratório privado,
o transporte é mínimo, né, de uma sala para outra. Mas quando a amostra é coletada de um hospital que vai para o LACEN ou vem de outro município, tem que ter cuidado com a fixação dessa amostra. Então, a caixa isotérmica, o ideal é que ela tenha uma estantezinha, tá? Onde vai vir onde o Fábio vai vir. E essa estante e o próprio tubo Falcon, eles precisam estar bem fixos, tá? Para que eles não virem, né? Não virem e não corra risco de extravasar algum líquido durante o transporte, tá? Então, ela coloca o gelox, né? O gelo reciclável, a estantezinha e a amostra, tá? Se não tiver a estante, existe a possibilidade de você colocar ele em pé e prender na caixa com fita, tá? É um pouco arriscado, mas é aquilo que a gente vê, né? Em determinados locais a gente não tem as condições ideais. Isso é uma coisa comum em muitos locais. Então, a gente faz o que a gente consegue. Outra coisa, aconteceu comigo quando eu era do LACEN. Chegar um isopor, né, e o pessoal da coleta que recebe me chamar, vem aqui, doutor, porque está tudo errado. Quando eu abri o suave, o tubo Falcon estava com 3 suaves, a pessoa não cortou o excesso do suave, colocou para fora e tentou fechar. Mas não dá para fechar com o suave dobrado por fora, obviamente, né? E aí veio assim, e o pior, não veio preso e o suave, o tubo virou. Ou seja, o meu transporte derramou todo. E aí eu fui lá, olhei, pedi para a menina fechar o isopor, coloquei o isopor dentro de um saco de autoclave e mandei para autoclavar para descontaminar, porque não ia ter como fazer a análise, obviamente, dessa amostra. Então, infelizmente, se perdeu uma amostra por não ter feito o procedimento de forma adequada. Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Eita, pessoal, vocês estão dormindo, né? Professor, como eu vou saber que o suave ele chegou no ponto correto de coletar? Você sente. Você vai inserindo ele e aí você sente uma resistência, tá, na narina. Se a resistência for muito no início, provavelmente é um desvio de septo. Então, a gente dá uma afastadinha para o lado e tenta inserir ele mais. Se de jeito nenhum ele for, você faz um movimento de rotação ali mesmo e retira e vai para outra narina, tá? Então, é sentir. A gente vai fazer isso na quarta-feira e vocês vão perceber como é. Não é difícil, não. É super fácil. E também não dói, tá? Eu sigo alguns influencers daqui da Paraíba e, assim, eu fico até meio chateado, porque alguns deles colocam nas redes sociais os momentos que eles estão fazendo coleta de suave, porque eles vão ter alguma festa, vão ter algum evento, e aí eles dizem, ai, que isso dói, incomoda demais. E não é esse bicho, tá? Incomoda? Óbvio que incomoda, porque é uma coisa que vai inserir lá no seu nariz, uma região que tem muitos terminais nervosos, incomoda, mas não dói. Né? É uma sensação que incomoda, sim, mas que não dói, tá? Vou deixar bem claro e quarta-feira vocês vão perceber isso. E a parte de quando você coleta na boca, professor, você também sente? Como é? Tem que Não colocar mais entendi. para baixo? A Estou parte dizendo, que coleta nova faringe. você sente. Aí quando vai coletar Nova faringe você vê, né? Porque a pessoa vai abrir a boca e aí você tem que encostar lá atrás, lá na garganta. Aí você encosta lá e faz um movimento de rotação. Esse é mais fácil. Quer dizer, professor. mais fácil entre aspas, que algumas pessoas, eu tenho uma dificuldade extrema de colocar a língua para fora e deixar o suave encostar lá na garganta, porque dá uma vontade de vomitar. Mas é fácil de ver. Para quem vai coletar é fácil. Para quem vai ser o coletado é que não é muito fácil, porque é mais sensível do que no nariz, na garganta. Mais alguma dúvida? Luana está dizendo que ela fez a coleta, fizeram a coleta nela, né? E doeu muito.
que ela teve Quem até disse? enxaqueca. Quem disse? Tuane. Maria. Foi coleta de suave normal, porque normalmente não dói. Bem, eu já coletei muitas vezes e não dói. Agora incomoda, assim, às vezes dá uma sensação que o suave está coçando o cérebro da pessoa, porque a cavidade nasal, quando é lá atrás, já é uma região encostada na parte do assoalho do crânio, né? Então é como se tivesse uma cosquinha lá no cérebro, né? Dá assim, doer, bem. É uma das poucas vezes que eu vejo relato de dor mesmo. Mas normalmente incomoda, assim. Incomoda. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida de que incomoda. Quanto está custando muito, professor, esse exame? Como? Quanto está custando para fazer esse exame? Aí varia, isso ele depende do laboratório, mas tem laboratório cobrando 250, 300, 400, 500, já vi até R$ 500 cobrando. Mas a média é entre 200 e 300. Tem laboratório que eu já vi cobrando menos, 150. Lembrando que esse é o RT-PCR, tá, pessoal? Esse teste, ele é o definitivo para o diagnóstico. Existe um outro teste que também é feito a partir de SUAB, tá? Que é o teste de antígeno. Esse teste de antígeno Eu ia perguntar sobre ele agora, como é que funciona, porque é com SUAB também. Ele é um teste rápido, tá? A gente tem dele aqui, se vocês quiserem, a gente pode até fazer, na quarta-feira a gente tem aqui. A gente faz a coleta no SUAB, aí a gente coloca esse SUAB numa solução para liberar as células, tá? Liberar as células e depois coloca essa solução num testezinho, pinga ele num testezinho, igual um teste rápido de HIV, de hepatite, não sei se vocês conhecem, mas na quarta-feira eu mostro. E aí esse teste, ele vai fazer a identificação de alguns antígenos do vírus, se ele estiver presente. Então, ele é um teste de triagem, ele não é diagnóstico, tá? Ele até tem sido utilizado como diagnóstico quando eu tenho um paciente com sintoma, quando eu tenho vínculo epidemiológico e o teste dá positivo. E aí já se considera o paciente positivo. Mas o ideal é que esse teste, essa amostra que deu positiva no teste de antígeno, seja confirmada num PCR, tá? Mas o ideal, infelizmente, muitas vezes não acontece no nosso país, né? E aí a gente pode ver aqui na quarta-feira. Mas também é suave. João, teve outra coisa que Sueli colocou aqui que eu acho importante comentar. Ela disse que teve um tempo que um profissional coletou do nariz e com o mesmo suave ele coletou a amostra na boca, na orofaringe. Não pode. Não pode. O que foi que aconteceu? O que é que acontece? No início, como eu falei, antes da pandemia eram 3 suaves. Até no início da pandemia continuavam 3 suaves, até que acabaram os suaves, e aí passou para um suave. Quando se passou para um suave, a gente eliminou a coleta de orofaringe. Tá? Então, era da mesma pessoa, mas não é recomendado. As microbiotas são diferentes. Né? Então, se acabar carregando microbiota do nariz para a boca, não é interessante. Secreção. Então, o recomendado é um suave, as 2 narinas. E aí se eliminou a coleta de orofaringe. Quando a disponibilidade de suave voltou a ficar próximo do normal, aí se inseriu um outro suave. Vai ficar um suave para as 2 narinas e o outro suave para a orofaringe. Não é recomendado fazer um suave para naso e oro, de jeito nenhum. Se só tem um, você faz as 2 narinas e não faz a orofaringe. Certo? Pelo menos foi da mesma pessoa. Mas não é recomendado, não. Eu só lembro eu brigando com minha sobrinha, que ela tem mania de ficar catucando o dedo, daqui a pouco tá com a mão no rosto, assim, ó. Digo, menina! Lembrei também, não sei se vocês vão lembrar, na Copa do Mundo, o treinador, acho que era da Alemanha, que ele botava o dedo no nariz e botava na boca.
Eu lembro desse episódio. Lembra, né, gente? Então não, né? Suave, pelo amor de Deus, também não. Pronto. Gente, tá tranquilo, suave. Ô, João, a gente tá combinando, ó. A cor da blusa. Eu consegui ligar outro computador aqui, porque meu computador morreu ali. Ah, Desisti tem que ressuscitar o bichinho mais tarde. Tranquilo, né? Pronto. Então, vou começar aqui, tá, gente, com a parte da coleta de sangue, tá? Para a gente concluir a parte de hoje. Pronto. Vocês estão vendo aqui a apresentação? Tá sim, professora. Só não tá em modo... agora sim, tá em modo de apresentação. Isso. Pronto. É porque eu estava vendo se vocês estavam esperando. Né? Prestando atenção. Gente, vamos falar um pouco sobre o professor já começou, né? Falando sobre o SUAB. E uma outra parte da coleta que a gente faz muito em laboratório é a coleta do sangue, né? Coleta sanguínea. Né? E a gente falou muito isso na disciplina que a gente acabou de ver, né? Que foi de controle de qualidade. Eu lembro que a gente teve uma aula que praticamente a gente viu só essa etapa pré-analítica, né? E aí a gente viu muito da importância dessa etapa pré-analítica para a obtenção dos resultados do laboratório, né? Porque essa etapa, se der qualquer coisa errada, vai comprometer o resultado do paciente. Então, essa etapa, né, nós técnicos de laboratório temos uma grande função nisso aí, de fazer um bom preparo da amostra, né, um bom preparo do paciente, para que o nosso exame ele traduza realmente aquilo que é a condição fisiológica do paciente, né. Então, o primeiro passo do paciente, né, que a gente prepara, que a gente recebe esse paciente lá, é aquela alvo da recepção. Né? O paciente chega lá na recepção, é verificada a requisição desse paciente, né, para a solicitação dos exames dele. Então, verifica-se nome, sexo, faz o cadastro, às vezes tem na própria requisição indicação clínica. Então, é bom adicionar também isso, é importante que se adicione isso lá no cadastro do paciente. Por quê? Porque para a gente fazer aquela checagem. Lembra da checagem que eu falei para vocês? Que às vezes a gente pega o resultado do exame do paciente e compara com a indicação clínica para saber se realmente aqueles exames eles estão predizendo ali confiavelmente com aquela indicação clínica ou não, se tem algo totalmente desmistificado, né? Então, é importante que a gente leia, analise essa requisição desse paciente, né? Muitas vezes, né, tem muitos pacientes, eu acho que foi Samara até que falou que fica nervosa, que às vezes some tudo, que leva não sei quantas furadas, né, porque fica nervoso. Então, esse é um papel da gente também, de acalmar, trazer tranquilidade para o paciente. Então, se a gente chega muito nervoso, muito afobado, aquilo ali já traz nervosismo para o paciente. Então, a gente tem que apresentar muita calma no momento que a gente vai fazer a coleta, transmitir essa calma para o paciente. Se o paciente estiver nervoso, tentar acalmar ele, né? Dizer que aquilo ali é um processo rápido, não vai ser dolorido, né? Que tentar fazer com que ele se sinta mais tranquilo, né? Porque não é uma coisa muito agradável, né? Você levar uma furada, por mais que seja pouco, né? A dor que seja rápido, mas tem pessoas que têm medo de sangue, né? Tem pessoas que realmente têm medo da furada, né? E a gente tem que trazer uma certa tranquilidade para o paciente. Alguns pacientes eles já vêm bem tranquilos, mas outros, em compensação, eles são muito nervosos. E aí a gente tem que tentar
tranquilizar o paciente no momento da coleta, certo? Além disso, o que foi que a gente viu, né? Que aquela entrevista que que a recepcionista geralmente faz, né? Ela é muito importante da gente perguntar o quê? O tempo de jejum. Então, a gente pergunta, né? Aquela velha perguntinha, qual foi a última hora que você se alimentou? Né? A gente viu a interferência aí do jejum nos resultados do exame. A atividade física também é importante você perguntar, né? Porque exames simples, exames de rotina, né? Como a gente viu, por exemplo, né? São alterados aí por uma atividade física, que a gente viu que leva a alteração de creatinina, de haste. Eu não sei se vocês lembram que eu contei o caso daquele meu amigo que foi fazer a prova da perícia, né? A prova para a polícia, e aí deu umas alterações porque ele estava treinando para fazer o TAF, né? Então, todas essas, vários exames laboratoriais são alterados pela presença da atividade física, por você fazer essa atividade física, né? E a gente tem que saber realmente se o paciente ele pratica alguma atividade física ou não. Existem exames como, por exemplo, o PSA, que eles são alterados quando o paciente ele faz uma relação sexual. Então, é outra pergunta importante, né? Existem vários critérios para que o paciente ele possa fazer esse exame do PSA. Não só esse, mas alguns outros exames. E aí você tem que perguntar isso na entrevista também do paciente, nessa anamnese. Critérios de constipação, de medicamentos, né? A gente viu que os medicamentos, eles podem, sim, também interferir de forma muito significativa nos resultados do paciente. E outros diversos fatores também, gente, como, por exemplo, o próprio aspecto do repouso do paciente, né? Eu me lembro que Sueli, acredito que foi Sueli, que comentou que foi coletar o exame da prolactina, e aí, quando chegou lá, a pessoa disse a ela que não precisava dela fazer o repouso, né? Então, existem alguns exames, né, que é necessário se fazer um repouso para poder fazer a coleta do exame. Então, a gente tem que estar bem orientado, bem preparado para saber conhecer esses exames, né, que necessita desse repouso, para que a gente não possa interferir nos resultados laboratoriais. E esses repousos são recomendados de 30 minutos a 1 hora, dependendo do tipo do exame. Além disso, né, gente, a gente sabe que tem vários outros fatores que a gente comentou lá que podem sim vir a interferir no resultado do paciente, como, por exemplo, a ingestão de álcool, o tabagismo, né? Então, tudo isso a gente viu lá na aula e a gente viu lá no artigo que eu trouxe para vocês, que vocês apresentaram, que a ingestão de álcool e o tabagismo são os maiores influenciadores nas alterações dos resultados do exame. Porque muitas vezes essas perguntas não são feitas na anamnese, e elas devem sim ser incluídas na anamnese do paciente, já que elas são responsáveis por uma grande taxa de erros nos exames de laboratório, certo? Então, todo esse preparo do paciente é feito uma parte na recepção e outra parte é feito com os coletadores, né? Então, sempre é importante que a gente faça a dupla checagem, a gente pergunte ao paciente algumas informações para conferir realmente se a entrevista que ele fez lá na recepção está conferindo com aquilo ali. A gente não ser aquele coletador robotizado, né? Que só pega a represcrição, os tubos, não dá nem um bom dia direito, né? Então, toda essa conversa, isso faz com que o paciente até se sinta mais tranquilo, a gente perguntando, conversando, né? Quebrando aquela tensão ali daquele ambiente. Certo, gente? Então, isso é muito importante. Passou na fase do preparo, o que é que a gente vai conseguir agora? A gente vai ter a obtenção das amostras, certo? Essa obtenção das amostras começa com a gente conferindo
né, na requisição do paciente, os tubos adequados, certo? Então, a gente vai conferir quais são os tubos que o paciente precisa fazer e vai, em seguida, identificar os tubos do paciente. Aqui tem duas indicações, né, no caso, duas sugestões de indicação, de identificação. Uma é você colocar as iniciais, mais o número do paciente, e outra você coloca o nome completo do paciente, mais o número código do paciente. É perigoso, gente, a gente colocar só o nome, sem colocar nenhuma numeração, ou, por exemplo, colocar a idade, certo? O importante é você criar um código para aquele paciente e colocar. Porque existem pessoas que têm o mesmo nome completo, o nome igual. Por exemplo, Francisco de Assis da Silva. É um nome muito comum aqui no Brasil. Francisco de Assis da Silva. Sei lá, se você pegar uma lista de prova de concurso, de prova de Enem, você vê não sei quantos lá. Francisco de Assis da Silva. Ou pelas iniciais, Francisco de Assis Santos, Francisco de Assis Silveira. Né? Então, não coloca só esse nome do paciente, coloca algo mais que possa caracterizar esse paciente. E hoje, todo paciente, por mais que o laboratório seja totalmente manual, se a gente cria um código para aqueles pacientes, certo? Então, cria o código, coloca-se o nome e esse código do paciente, para que não ocorra a troca de amostra. Em seguida, o que é que vocês vão fazer? Preparar a seringa, que vai fazer a coleta, e testar o êmbolo da seringa. A gente trouxe um vídeo, né, para vocês, que fez eu e o professor João mostrando essa coleta. Então, vocês vão ver essa questão de preparação da seringa, né? Então, quando a gente vai abrir o envelope da seringa, que tem que estar lacrado, né? Porque tem que ser uma coisa estéril, a gente não pode abrir a seringa, deixar lá e depois usar para coletar o sangue do paciente. Uma vez que a gente abre a seringa, ela tem que ser utilizada no momento ou ela vai ser descartada, porque você perdeu o processo de esterilização que foi feito ali naquele material. Então, sempre quando você abre a seringa, você vai abrir não pelo lado da agulha, você abre pelo outro lado, tá? E aí você verifica o êmbolo, que a seringa ela está aspirando de forma adequadamente para ver se não tem defeito, né, na seringa. E aí depois você começa a avaliar o paciente. Então você põe o torniquete, que também é chamado de garrote, e lembra lá que eu falei que a gente não pode passar de 1 minuto? Por quê, gente? Quem lembra porque não pode passar de 1 minuto o tempo de garroteamento? Hemoconcentração? Isso, porque causa uma hemoconcentração e leva à alteração dos resultados do paciente. Não é isso? Então, coloque o torniquete por 1 minuto e depois você vai fazer a antisepsia. Né? Existe um sentido de a gente fazer essa antisepsia. Porque todo mundo, eu acho que quando for coletar sangue, vê as pessoas coletando sangue, faz assim, né? Então, a gente está limpando e sujando, limpando e sujando. O ideal é a gente fazer um movimento circular, tá? Com algodão. E depois que a gente faz essa antisepsia, a gente não toca mais no local. Então, coloca-se o torniquete, verifica se o acesso venoso, se é aquele mesmo, o local, tá? Conseguiu identificar ali a veia que você vai fazer a punção, vai fazer o quê? Antisepsia e faz a punção venosa. Depois que faz a punção, você vai transferir o sangue para os tubos que você identificou, certo? Numa sequência correta, né? Que a gente não pode ter contaminação entre os tubos de anticoagulante, certo? Aqui é o material que a gente utiliza, né? A gente tem aqui uma seringa, tá? A gente sempre, quando vai abre essa seringa, a gente testa isso aqui, essa é a parte aqui que se chama o êmbolo da seringa. Então, a gente testa, a gente abre e fecha. Outra coisa que a gente tem que verificar é se a agulha está bem encaixada aqui. Né? E uma seringa,
mais ou menos a espessura dessa agulha, que é a agulha de, acho que é de 21G, que é de 25%. É a seringa, a agulha mais comum que a gente faz a coleta sanguínea. Quando o paciente ele tem um acesso venoso difícil, a gente pode utilizar isso aqui, ó, que é um scalp, né? Geralmente isso aqui a gente usa para tomar soro, né, no hospital. Mas ele pode ser também utilizado para fazer a coleta sanguínea. Qual é a desvantagem aqui do scalp em relação à agulha, né? Esse caminho aqui, ele é muito longo. E esse tubo, ele é fino. Então, se a gente faz muita pressão aqui, puxa muito a seringa, o que é que acontece com o sangue? Muitas vezes ele hemoliza. Então, quando a gente vai fazer a coleta com o scalp, a gente tem que ter cuidado ao puxar esse êmbolo, para não puxar ele com muita força, gerar muita pressão, e esse sangue ele ser hemolizado, ele acabar hemolizando, certo? Então, uma atenção maior aí quando a gente for fazer essa coleta com o scalp. Essa é a coleta que a gente diz mais tradicional, a coleta com a seringa. Hoje em dia, a gente vem mudando esse sistema, né, por um sistema mais confortável para o paciente, que é o sistema de coleta a vácuo, né? Nesse sistema, a gente usa esse adaptador aqui, ó, que é um adaptador onde a gente coloca a agulha de coleta do paciente. Então, através dessa rosca, a gente rosqueia aqui nesse adaptador. E aqui, onde tem essa parte plástica, mais ou menos, que vocês estão vendo uma borrachinha, é uma agulha que perfura o tubo no momento da coleta. Então, aqui, no momento que a gente está fazendo a coleta, a gente já vai fazendo a distribuição dos tubos adequados. Então, a gente funciona a veia do paciente e já vai colocando o tubo ali para não fazer aquela distribuição. Esses tubos, eles são os tubos a vácuo, certo? Então, eles têm um volume calibrado. Então, quando a gente aciona isso no adaptador, o sangue ele vai fluir pelo tubo até o limite desse tubo. Nós temos tubos de 4 ml, de 2 ml, certo? De 8 ml. E esses tubos aqui vêm identificando. Então, ele vai continuar aspirando o sangue ali até o volume correto do tubo. E a gente também, para esses adaptadores, a gente também tem os scalps, né? Não somente na coleta de seringa a gente pode fazer o uso do scalp, como também na coleta a vácuo, certo? Existem esses dois tipos de coleta aqui, certo? Esse aqui é o material que a gente vai fazer, ó, o garrote, né? O chamado de torniquete, uma piceta e algodão. Importante, gente, quando a gente vai fazer a antisepsia, a gente faz com álcool. Quando a gente termina a coleta, não coloque esse algodão que a gente usou com álcool em cima do furo do paciente, né? Quando a gente tira a seringa. Porque arde, isso dói, se incomoda, né? Então, ter esse cuidado de usar sempre. E outra, que você fez a limpeza, ali está sujo com micro-organismos da nossa pele, enfim, da nossa microbiota normal. Você furou, né? E aí você pega aquele algodão, né? E coloca lá em cima, levando o micro-organismo para aquele local onde você fez um furinho, né? Onde você fez aquela penetração da agulha. E pode ser uma porta de entrada para micro-organismos, ok? Aqui é o processo, né, de coleta, você coloca o torniquete, a agulha, ó, ela sempre tem que estar nessa posição, isso aqui é essa parte da agulha, alguém sabe como é que chama esse nome aqui? É a parte da ponta da agulha. O bisel. O bisel, pronto. Sempre o bisel ele tem que estar para cima. E a graduação dessa agulha, ela tem que estar virada para você saber o volume que você vai coletar. Professora, qual a posição do torniquete? Em torno de 4 dedos acima da posição que você vai fazer a coleta. A gente tem várias veias que a gente pode estar fazendo essa coleta, tá, gente?
Mas qual é a aveia mais indicada da gente fazer essa coleta? Existe aqui, essa aveia aqui é a que a gente chama de cubital mediana, essa aqui é a mais abaixo, ela não é uma aveia bem indicada da gente fazer, né? E aqui a gente tem a basílica mediana e essa outra aveia, eu estou falando de nomes, tá, gente? Porque isso às vezes cai em concurso. Então, para vocês não esquecer, certo? Essa aveia para que vem para cá é a basílica mediana, tá? E essa cubital mediana, que é essa que vem aqui de baixo, ela é mais fininha. A que a gente faz essa coleta, né, é a que a gente chama de veia cefálica, essa veia cefálica, certo? Então, é a que a gente mais faz o tipo de coleta, certo? E aqui a distribuição do sangue. A gente distribui de qualquer forma, a gente distribui lentamente, tá, gente? A gente não vai distribuir isso de forma rápida para não causar alteração das amostras. E sempre quando a gente fazer essa distribuição do sangue, nos tubos onde tem anticoagulantes, a gente fazer a homogeneização. Isso aqui são os vasos possíveis que a gente pode fazer coleta venosa. Na mão, né, no dorso da mão, geralmente tem a veia dorsal, né? Aí aqui a gente tem no braço, que é geralmente onde a gente faz a coleta, né? Dessas do sangue, na rotina, a maioria das vezes é feito aqui, no braço, nessa parte antecubital. No dorso do pé, né? Isso aqui a gente vê muito em criança, a gente faz essa coleta no dorso do pé, a função dessa veia no dorso do pé, e em idoso também, porque tem um calibre venoso bem baixinho. A gente pode fazer aqui, ó, uma punção direta na subclávia. Geralmente, essa coleta é feita a nível hospitalar, não é feita a nível laboratorial, tanto na parte aqui da subclávia quanto da femoral, porque são vasos de maiores calibres e quando a gente faz isso de forma no ambulatório, né, pode gerar hemorragia para o paciente. Então, tem que estar num ambiente controlado, né, para fazer esses tipos de coleta, devido ao risco de hemorragia. Certo? E aí, vamos para o processo de coleta propriamente dito, né? Primeiro que a gente faz, né, pede para o paciente confortavelmente, né, coloca o braço do paciente no suporte, né, para a gente ir visualizando ali a veia do paciente, identifica, né, a veia do paciente, coloca os garrotes no braço do paciente ou na mão, dependendo de onde é que a gente vai fazer a coleta, pede para o paciente, ó, fechar a mão. Se for um paciente que tem um acesso venoso um pouco complicado, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, da pessoa pedir para você abrir e fechar a mão, né? Para facilitar essa visualização aí desse paciente. Depois que você escolhe a veia onde você vai fazer a punção, você faz a antisepsia, tá? E aí você vai passar a fazer a punção. Depois que faz a antisepsia, não pode se tocar mais no local onde vai fazer a coleta, com o seu dedinho. Por mais, professora, eu estou com a luva, tá limpo. Não, depois que faz a higienização do local, é para fazer já a punção propriamente dita. E nessa punção, né, como é que é feito o ângulo de coleta, tudo isso? Quem já fez aqui coleta, quem já coletou e ficou roxo no local? Alguém já passou por isso, de ficar roxo no local da coleta? Já. E uma vez coletaram da minha mão e ficou inchado. Ficou inchado, né? Então, tudo ficar roxo, ficar inchado, tudo isso, gente, tem relação com isso aqui, ó, com o ângulo que você
faz a inserção da seringa ou do adaptador de vácuo na veia, né, do paciente. Então, a gente não coloca, né, a gente não insere a agulha lá totalmente, não. A gente insere uma parte da agulha, certo? E olha o ângulo, de 10 a 20 graus. Por quê? Quando a gente insere com um ângulo muito superior a isso, o que acontece? Essa agulha, ela passa, atravessa o vaso. E isso gera uma pequena hemorragia aqui. Por isso que fica roxo quando a gente coleta. Outra coisa que pode acontecer também é o sangue gerar esse extravasamento aqui, né? Gerar um processo de extravasamento um pouquinho maior, e aí fica um pouquinho inchadinho no local também. Então, olha só, a gente insere apenas de 10 a 15 milímetros da agulha no paciente. A gente não vai inserir isso muito, ou então com um ângulo muito elevado. Veja que aqui na figura, ó, o adaptador ele toca na pele do paciente, tá? Ele praticamente é como se a gente encostasse realmente a seringa ou o adaptador aqui no braço do paciente, certo? Porque, olha só, no momento que a gente faz a inserção do tubo aqui no adaptador, olha o que é que acontece com a veia, né? O sangue ele vai ser drenado aqui para dentro desse tubo, certo? Então, esse sangue ele tem que fluir para cá, para dentro do tubo, e não nessa região aqui, onde a gente fez a inserção da agulha. Depois que a gente faz isso, né, a gente tira, gente, lembre-se sempre de tirar o garrote antes de tirar a agulha, porque senão vai ficar jorrando sangue ali no local, certo? Tirou a agulha, tirou o garrote, tirou a agulha, coloca o algodão, né? Antigamente, quando a gente ia coletar sangue, as pessoas mandavam a gente colocar o algodão e fazer o quê? Dobrar o braço, né? E hoje, quando a gente faz esse tipo de coleta a vácuo, quando o paciente ele dobra o braço, gente, ele meio que prendeu aquela circulação ali naquele local. E o que é que acontece? Quando o paciente faz assim, ó, jorra sangue aqui. Então, não dobrar o braço após a coleta, certo? Manter o braço esticado, pressionando ali no local para que o sangue venha se estancar, certo? Nunca dobrar o braço após terminar a coleta de sangue. Braço esticado, algodão limpo, sem ser com álcool, pressionando, também não precisa pressionar com muita força, né? Pressionando um pouco para que o sangue ele possa se estancar. E a gente vai fazer a homogeneização dos tubos, né? Na coleta a vácuo, como a gente já vai colocando o tubo em sequência, o que é que geralmente a gente faz? Quando a gente está preenchendo ainda um outro tubo, a gente já está fazendo a homogeneização do tubo anterior, certo? Para ele não passar muito tempo ali sem a gente fazer essa homogeneização. Fez a homogeneização do tubo, o que é que a gente vai fazer? Descarte da agulha. A gente vai reencapar a agulha, gente, para poder descartar, sim ou não? Não. Não, né? A gente descarta a agulha sem fazer o reencape da agulha, para que a gente não possa se acidentar. Certinho? Aqui, mais uma vez, essa coleta aqui é feita com um adaptador a vácuo, mas esse passo a passo aqui a gente segue para a seringa. Qual vai ser a diferença? Que a coleta a vácuo, a gente já vai fazendo aqui, ó, a inserção dos tubos e vai fazendo o próprio processo de homogeneização. Na seringa, a gente vai coletar na seringa e a gente vai distribuir nos tubos. Então, esse aqui é o dispositivo de coleta a vácuo. Aqui estamos a agulha da coleta a vácuo. Essa agulha é acoplada nesse adaptador de tubos, né? E quando a gente, ó, aqui está o garrote no braço do paciente, a gente faz a punção venosa e aí vai inserindo o tubo. O tubo, ele vai preenchendo, gente, totalmente até o limite,
certo? Depois que a gente faz isso aqui, retira-se o garrote, ó, e despreza a agulha, tá? Com muito cuidado para a gente não se furar, ok? E aí, a gente coletou. O que é que a gente vai fazer? A gente vai preparar a amostra para a realização do exame. E esse preparo da amostra ainda faz parte do processo ainda faz parte do processo pré-analítico, a preparação da amostra, né? Então, quando a gente vai fazer, usa esses tubos aqui, ó, os tubos que tem o gel separador, a gente não pode, assim, que fazer a coleta, né, levar para a centrifugação. A gente tem que esperar um certo tempo, tá, em repouso, para ocorrer o deslocamento da fibrina. Então, a gente tem que esperar o sangue coagular, né? Tanto esse como o de ativador de coágulo, né? Qualquer tubo, a gente tem que esperar um tempo, né? Com esse tubo de gel separador e o ativador de coágulo, essa coagulação ela acontece de forma mais rápida do que a gente utilizar um tubo de vidro, por exemplo, certo? Depois disso, o que é que a gente faz? A centrifugação para a separação do soro do paciente. Então, lembrar sempre da gente equilibrar esses tubos para poder fazer esse processo de centrifugação, certo? E aí, centrifuga, ó, de 1.500 a 2.000 RPM por 10 minutos, de preferência numa centrífuga refrigerada. Professora, no laboratório que eu trabalho não tem centrífuga refrigerada, tudo bem, mas a gente sempre vai dar preferência a uma centrífuga refrigerada, ok? Então, depois a gente obteve aqui, ó, a separação do soro, depois da centrifugação. Aqui nós temos a parte do coágulo, né? E aqui nós temos o soro. Então, o que é que a gente vai obter? Isso aqui com 3 camadas, né? A camada de plasma ou de soro, dependendo do tubo que a gente for coletar. Essa camada aqui branca, que é a camada que a gente vai ter os leucócitos e as plaquetas. E aqui a camada de células vermelhas, que são os eritrócitos. Então, qual é o objetivo da gente? É ter essa separação nesse processo de centrifugação. A gente vai obter o plasma quando a gente utilizar anticoagulante. Quando a gente não utiliza anticoagulante, a gente vai ter a obtenção do soro, certo? E aí a gente vai transferir o soro e identificar o tubo. Como é que vai ser feita essa transferência? A gente pega uma micropipeta, tá? E aí faz a separação em um microtubo e identifica o paciente. Então, a gente obtém o sangue total com o sem anticoagulante, vai fazer o processo de centrifugação e aí a gente obtém os componentes do sangue separado. O que interessa para a gente aqui é a parte do soro ou do plasma. Então, com o auxílio dessa micropipeta, a gente vai transferir para um microtubo e aí fazer os exames, destinar para os locais do laboratório, né, onde a gente vai fazer a preparação dessa amostra. Aqui são exemplos, gente, de amostras inadequadas para a realização dos exames, né? Como eu falei para você, como a gente já até viu bem recente, né, a coloração, né, essa opacidade dessas amostras, elas vão interferir diretamente nas leituras espectrofotométricas, né? E isso leva a resultados inadequados. Então, vejam só, essas amostras aqui são amostras hemolizadas. Vejam, né, que a coloração da amostra ela é avermelhada. Então, isso leva a uma alteração da leitura no espectrofotômetro. Assim como também amostras lipêmicas. Vê só que essa amostra está parecendo até um leite, né? De tão branca que está. Então, olha, essas amostras lipêmicas, que são amostras que têm um alto teor de triglicerídeos, tá, gente?
elas são amostras lipêmicas e isso leva a diferentes alterações nos resultados dos exames laboratoriais. Então, essas amostras, elas são inadequadas para a gente fazer os resultados dos exames laboratoriais, né? Da alteração dos níveis de glicose, de ácido úrico, de creatinina, dos próprios triglicerídeos. Então, quando essas amostras elas são altamente lipêmicas e precisam de um resultado de urgência do paciente, alguns laboratórios ainda fazem a diluição, mas o importante é que a gente faça o quê? Se for um paciente ambulatorial, verifique o tempo de jejum desse paciente, né, para a gente poder fazer um processo de recoleta, né, para isso não interferir de forma tão significativa no resultado do exame. Assim como também icterícia, né? Essas amostras que têm a coloração amarronzada aqui, ó, amarronzada, elas também geram alterações nos exames, né? Justamente porque torna-se essa cor do soro mais escura e altera lá as medidas espectrofotométricas. E a principal alteração são nas dosagens de creatinina. Um adendo para a hemólise, né? Esse soro hemolizado, ele pode ocorrer por um processo de coleta inadequado, certo? Então, se você pode fazer algo na coleta, como, por exemplo, puxar o êmbolo muito forte, transferir essa amostra de maneira muito rápida, homogeneizar muito rápido, pode sim gerar uma hemólise no sangue do paciente, né? Então, isso aqui é algo que, às vezes, é ocasionado no processo de coleta e não por uma condição clínica do paciente, certo? Então, muita atenção no processo de coleta para que a gente evite causar a hemólise. Dúvidas, gente? Todo mundo bem caladinho. Tranquilo, professora, até agora. Vamos ver na prática. Vamos ver na prática, né? Então, a gente trouxe um vídeo, eu editei um vídeo, só que como eu não estou com o meu computador, porque o meu computador não ligou, a gente anexa, né, João, lá no SIGA, para eles assistirem o vídeo da gravação que a gente fez. Eu acho que fica melhor. Porque eu não consegui abrir aqui ainda e meu computador morreu, simplesmente não liga. Aí eu vou ver, a gente vai anexar para vocês, mas eu acredito que a gente já falou bastante sobre isso, né? E aí, na prática, vocês vão realmente aprender o passo a passo. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Acho que ele está resolvendo alguma coisa, porque ele está resolvendo um negócio do estágio dos alunos dessa semana, que começa hoje. Vejam só, gente, a gente precisa saber quais são os alunos que vão participar da aula prática. Por quê? Porque a gente precisa fazer, a gente não fez escala ainda de quem vai estar ao dia, como é que vai ser. Separação de duplas, né? Porque como é coleta, vai ter que ser em dupla para um treinar no outro e assim por diante. Então, a gente precisa saber de vocês, né, quem é que vai poder ir para a aula presencial, né, para que a gente possa separar vocês em duplas, tá? E aí, a gente fazer o cronograma de vocês.
Como é que vai funcionar, mais ou menos? Eu coloquei para vocês, lá no CIGA, a gente colocou, eu, o professor João, um cronograma. Não sei se vocês chegaram a ver, né? Ainda não, professor. Ontem à noite eu Ainda olhei, mas não estava aparecendo nada para mim. Eu vou olhar agora de novo. é porque eu coloquei, esqueci de abrir, deixei fechado. Aí depois foi que eu fui conferir novamente. Veja só, a gente separou hoje para a gente fazer uma aula teórica, né? Na próxima quarta-feira, o professor João vai dar aula para vocês prática de coleta de suave, como ele mostrou hoje a teoria. Na quarta ele vai dar só a aula prática. Como é uma coleta mais rápida, então a gente reservou apenas um dia para o teste de coleta de suave. E aí, na sexta-feira e na quarta-feira da outra semana, a gente faria a coleta sanguínea, só coleta de sangue. Então, a gente, dependendo da quantidade de pessoas, a gente vai dividir uma parte para a sexta e uma parte para a quarta-feira, certo? Porque como a gente viu que o número inicial era 12 pessoas, então a gente planejou dessa forma, tá? Uma parte para a quarta e uma parte para a sexta. E na próxima sexta-feira, que é do dia 19, a gente vai fazer uma avaliação teórica com vocês, certo? E aí, que seria a avaliação da aula teórica, né, com as aulas práticas, né, que vai ser tudo que a gente viu nos vídeos que o professor João mandou, o vídeo que a gente vai anexar, né, tudo isso a gente vai colocar, levar para a avaliação. Como a gente vai dividir as turmas em 2 grupos, um vai na sexta e o outro vai na quarta, próxima semana, dia 17, nesses dias, a turma que, por exemplo, vai, sei lá, Sueli, Vanessa, Tuane e Samara na sexta, e a outra parte da turma vai na quarta. Então, a turma que vai ficar em casa vai ter uma atividade para vocês fazerem, certo? Para valer como a presença de vocês ali naquele dia. Então, tem uma atividade para vocês fazerem naquele dia em relação ao dia que vocês não vão estar lá presencial. Quarta-feira seria para todos irem fazer a prática de suave, certo? Aí a gente precisa do nome, de quem é que vai, para a gente dividir os horários, porque até na portaria da escola técnica, a gente tem que deixar o nome de vocês, certo? A gente tem que deixar o nome de vocês para permitir a entrada de vocês. Então, é importante que a gente saiba quem vai, para a gente separar os horários, e aí a gente coloca lá hoje à tarde, no SIGA à tarde ou à noite, para vocês se organizarem direitinho e realmente ir. O que é que precisa para ir para a aula prática? Vocês precisam ir, né, de acordo com as normas de biossegurança, independente de pandemia, iria do mesmo jeito com essas regras de biossegurança, porque a gente vai trabalhar em laboratório. Então, tem que usar calça comprida, sapato fechado, né, para poder ir. Não sei se todo mundo já recebeu o jaleco, mas tem que levar o jaleco, tá, de vocês. Se por um acaso teve alguém que não recebeu o jaleco, a gente vai fornecer um jaleco descartável lá para vocês. Mas quem tiver o jaleco, gente, leve, não esqueça de levar, tá? Eu acredito que na matrícula de vocês devam ter recebido um jaleco. Todo mundo tem jaleco aqui ou alguém faltou receber? Tem, né? Pronto. Então, quem tiver o jaleco, leva o jaleco, certo? E aí, e de máscara, tá? Que a gente sabe que a gente não pode entrar em lugar nenhum sem máscara. Então, e de máscara, ok? Então, quarta-feira, quem é que vai? Que eu estou vendo aqui que colocou, né? Tuane, Ana Júlia, Samara e Sueli. É isso, gente? Eu também. Vanessa. Então, deixa eu anotar também, Vanessa. São 5 pessoas, não é isso? No caso, seria essa quarta já, né? Dia 10?
Isso, quarta-feira, dia 10. Certo. Aí o de sangue seria próxima Tem, quarta? a gente tem aula na sexta e tem aula na quarta. Sexta da semana, você disse. Sexta, 12 agora, Entendi. e quarta, dia 17. Certo. Certo? Aí a gente vai separar vocês, ou dependendo da quantidade de pessoas, eu vou conversar com o professor João, porque a gente esperava que fosse mais, né? Porque a turma é de 12, então a gente esperava dividir, né? Mas aí, caso a gente não consiga dividir vocês, seja tudo um dia só, vocês podem até vir 2 dias para treinar, enfim. Aí a gente vê o que é que a gente pode fazer. Sueli pode só na quarta-feira, não é isso, Sueli? Então a gente já coloca na quarta-feira. Isso, professora. Quarta-feira agora eu posso ir, agora na sexta-feira eu não vou poder. Só na próxima semana, porque a senhora disse que vão ser 2 dias, né? Isso. Pronto, aí a senhora me coloca que é a quarta da semana que vem. Pronto. Então, vem Tuane, Ana Júlia, Samara, Sueli e Maria Vanessa. Outra coisa, gente, importante, se vocês apresentarem sintomas gripais, aí vocês avisem a gente, porque infelizmente vocês não podem, devido a essa questão de pandemia, comparecer lá, principalmente na quarta-feira, que a gente vai fazer a coleta de suave, certo? A gente vai fazer a coleta de suave e o treino, a gente não tem como treinar em boneco, o treino um vai treinar no outro colega. Então, quem alguma pessoa estiver apresentando sintoma gripal, avisa para a gente e não vai poder participar da aula. A gente tem um sistema de biossegurança na UFPB, que o aluno, né, que está apresentando sintoma gripal passa por esse sistema, tá? E aí a gente vai encaminhar vocês para esse sistema de biossegurança, certo? Para que não haja risco de ter uma contaminação, né, entre os alunos, ok? Então, quarta-feira, né, vai ser a nossa primeira aula. Então, os horários, né, de acordo com essas pessoas, eu vou perguntar porque a turma é de 12, aqui só tem presente 6 pessoas, é isso? 6, 7. 7 pessoas, né? E a gente vai perguntar lá no SIGA, se por um acaso alguma pessoa faltou hoje, mas vai poder participar da aula presencial. E vai enviar para a gente, né? Aí o nome e a gente fazer esse cronograma. Outra coisa, gente, professora, eu não vou poder participar da aula presencial, né? Eu moro longe, eu trabalho, o que é que a gente vai fazer? Vocês vão ter que elaborar um POP, um passo a passo do procedimento que a gente estaria fazendo lá na aula presencial. Então, com base na aula que a gente teve hoje, vocês vão elaborar um passo a passo desse protocolo de coleta de suave e de coleta de sangue, certo? E enviar para a gente lá através do e-mail, tá? Eu acredito que tem nosso e-mail de contato lá no SIGA. E aí eu mostro para vocês, ao longo assim, da disciplina, a gente vai comentando como é que vai ser esse processo. Certo, gente? E dúvidas de como vai acontecer as coisas? Quem tem dúvida? Horário, professora. Em relação ao horário, a gente está perguntando aqui no chat. O seu chat está lá em cima aqui para mim. O horário, pronto. O horário a gente vai fazer de acordo com o número de pessoas. Então, como eu ainda vou confirmar com outras pessoas, por exemplo, que está inscrita na disciplina, mas que não está aqui hoje, eu não vou dizer o horário X para vocês. Mas, geralmente, nossas aulas começam às 8 horas, para a gente dar tempo de fazer vários grupos, certo? Então, início 8 horas. Agora, quem vai ficar de 8, quem vai ficar às 9, quem vai ficar às 10, porque a gente vai dividir em grupos, né? Porque a gente não pode ter um número muito alto de alunos ainda
dentro dos laboratórios, certo? Então, geralmente, a gente está dividindo em grupos para facilitar, diminuir a possível aglomeração, né? Porque não vai estar tendo aula só de vocês, vai estar tendo aula em outros laboratórios também, né? Então, a gente diminui, né, o número de alunos para diminuir essa circulação de alunos no mesmo horário dentro da escola técnica, certo? Então, o horário, geralmente, a gente divide em grupos e aí a gente coloca uma escalazinha, a gente vai colocar lá uma escala lá no SIGA, ok? Certo, Mas começa às 8, viu? Ok. E aí, mais dúvidas? Tranquilo? Doidos para ver na prática, Tranquilo, né? professora. Pronto, então a gente preparou um vídeo, tá, para vocês. Eu vou, assim que eu sempre conseguir ligar meu Ô, computador. professora, só uma dúvida. Em relação à coleta, tá me ouvindo bem? Acho que deve estar baixinho, disse que o meu áudio é baixinho. Em relação à coleta de sangue, do SUAB vai ser apenas um dia, que é quarta-feira. E a coleta de sangue vai ser dividida em 2 dias, porque o processo é demorado ou porque a gente tem coisas diferentes para fazer nos 2 dias? Não, né? É por causa do Porque a processo. gente vai fazer desde a coleta ao preparo da amostra. Então, a gente vai fazer a coleta do sangue, pelo tempo, né, que a gente vai ter, a gente pode fazer pelos 2 processos, a coleta com seringa, a coleta a vácuo, né? A gente sempre aprende na coleta de seringa, tá? Depois é que a gente passa para a coleta a vácuo. Então, a gente faz a coleta com a seringa, depois a gente faz a coleta a vácuo, e aí a gente vai levar a amostra para o preparo. Então, a gente vai centrifugar essa amostra, a gente vai separar essa amostra, fracionar ela nos microtubos, entendeu? Então, é por isso que a gente leva o maior tempo para essa coleta. Certo, professor. Aí, nesse caso, a coleta de sangue vai iniciar de manhã e a gente pode ser os 2 horários? Não, né? Acho que um horário só, um turno só, dá conta. Tem que ser um turno só. Um turno só. Por isso que a gente dividiu em 2 dias, para, assim, dividir os grupos em 2 dias, entendeu? Porque vai ser apenas de manhã, não vai ter Isso. à tarde. Entendi. Pelo regulamento do nosso PPC, do nosso curso, a gente só pode dar aula pela manhã, né? Porque são em casos excepcionais, muito excepcionais, né? Que na verdade não é aula, seriam cursos que a gente pode ofertar durante a tarde. Mas existe um regulamento que o nosso curso é ofertado pela manhã. Então, a gente não pode dar aula no turno da manhã e à tarde, por exemplo. Então, por isso que a gente divide sempre no turno da manhã. Entendi. Nesse caso, eles poderiam abrir uma exceção, né? Porque ficaria um dia para a gente fazer as análises. Agora, isso aí, inclusive, no momento está um pouco mais complicado, justamente por conta da pandemia e do número de pessoas no local circulantes, né? Então, fica mais difícil, porque existem outras atividades lá, e como pelo regulamento a gente funciona pela manhã, então fica mais fácil de organização de trânsito, de espaço lá, né? Porque, assim, eu sei que a pandemia diminuiu muito, mas a gente também não pode se afobar demais e confiar demais, porque a gente não sabe, porque tudo que a gente sabia foi desmistificado, né? Foi modificado. Então, a gente tem que ter uma cautela muito grande para esse retorno, né? Que a gente quer que a gente retorne, todo mundo quer o retorno, mas a gente tem que retornar com segurança, porque a gente está lidando com vidas, né? Então, realmente não dá para a gente botar em outro horário por conta desses processos também. Certinho? Mas não se preocupe, gente, vai dar certo. A gente vai tentando, né, aos poucos, a gente já está conseguindo aos poucos, né, retornar, nem que seja com poucas turmas, né, e a gente vai tentando fazer o melhor sempre. Certinho, gente? Dúvidas?
Tranquilo para vocês? Sem dúvidas, né? Pronto. Tranquilo. Oi? Alguém ia falar. Tô dizendo tranquilo, professora. Tranquilo, né? Vou colocar o vídeo lá que a gente fez para vocês, certo? Da demonstração dessa coleta de sangue, certo? Vou colocar, vou ver se eu consigo ligar meu computador agora, depois desse tempão aqui. Eu acho que agora sim, porque acendeu uma luz diferente nele. Tava uma luz laranja e agora a luz ficou azul. Vou ver se eu consigo. Eu vou tentar anexar agora o vídeo lá para vocês. E me confirmem, tá? Samara, eu acho que tu falou, a gente não escutou, tá? A gente... vou botar o vídeo lá para vocês. E vocês assistam lá o vídeo, tá? E eu vou colocar um material para vocês, adicional, de instruções de coleta de sangue, tá? Para vocês estudarem e irem mais preparados para a aula lá, tá? Então, tem coleta e tem o preparo das amostras no material que eu vou mandar para vocês. E na quarta, a gente se encontra lá, certo? Então, se vocês conhecerem alguém que, por um acaso, não está presente, mas que sabe que vai participar da aula, pede para entrar em contato com a gente, tá? Eu vou mandar mensagem agora para os demais alunos, mas os que não estão aqui para informar para a gente, tá? Como vai funcionar essas aulas que a gente precisa do retorno de vocês. Ok? Vou avisar pelos dois canais, tá, Samara? Pelo Siga A e pelo WhatsApp. Porque às vezes a gente dá um aviso a vocês lá no Siga A e vocês não olham, né? Então, eu gosto de avisar pelos dois locais. Certinho? Mais alguma dúvida? Tranquilo, né? Às vezes não chega no e-mail, né, Tuana? Aí vocês não abrem o Siga A, mas eu aviso pelos dois canais, tá? Pelo Siga A e pelo WhatsApp. Gente, então até quarta, tá? E quem não vai poder ir para a aula, até mais. Mas a gente vai se comunicar com vocês que não vão poder ir para a aula, para a gente explicar direito como vão ser as atividades da reposição da aula de vocês. Certinho? Então, até quarta. Beijos para todo mundo. Boa semana.